O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, nega a existência de uma quadrilha na presidência da República. O ministro esteve hoje na Câmara dos Deputados, onde deu explicações sobre a Operação Porto Seguro da Polícia Federal. A autonomia da Polícia Federal. Para José Eduardo Cardoso, é o ponto fundamental da Operação Porto Seguro. 18 pessoas foram indiciadas e 6 presas, acusadas de tráfico de influência e corrupção. A ex-chefe de gabinete do escritório da presidência em São Paulo, Rosimério Nóvoa de Noronha, e o advogado-geral adjunto da União, José Weber Holanda, aparecem entre os investigados. Na audiência pública de hoje, o ministro da Justiça disse que não há quadrilha na presidência. Foram indiciados, segundo ele, funcionários do 2º e 3º escalões. Ele garantiu que não há ligações telefônicas entre o ex-presidente Lula e Rose Noronha. José Eduardo Cardoso negou surpresa com a Operação Porto Seguro. A Polícia Federal cumpre seu papel. Está cumprindo seu papel. Diante de irregularidades no governo, a intolerância com o mal feito tem que se expressar. Não se pode aceitar. E no governo, a Dilma Rousseff agiu com bastante vigor, exonerando, mandando abrir sindicâncias e dizendo: Polícia Federal, apure, doa a quem doer. Não criem obstáculos a nada. O ministro não vê envolvimento do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, no escândalo. Eu não posso, portanto, fazer nenhuma imputação ao ministro Adams, me permita defendê-lo. Não há nada no inquérito em relação ao ministro Adams, nada. Ele escolheu alguém que confiou, como tantas vezes nós escolhemos em quem confiamos. E, lamentavelmente, essa pessoa pode, não vou dar juízo definitivo, porque, como eu disse aqui, nós estamos falando de indiciamentos, pode ter incorrido em faltas gravíssimas. José Weber Holanda é investigado por suspeita de suborno na emissão de um parecer em nome da União que permite ao ex-senador Gilberto Miranda ficar na Ilha das Cabras, no litoral de São Paulo, onde o político tem um projeto portuário de 2 bilhões de reais. O documento já foi suspenso por Adams. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é se essa fala, essa exposição do ministro, de alguma maneira é boa, porque garante muito, porque ele está dizendo ali, é uma maneira de você cobrar depois a atuação da Polícia Federal, que eu acho que é uma das coisas que tem funcionado nesse país. Parece que o ministro da Justiça está sempre entre a cruz e a caldeirinha. Ou dizem que a Polícia Federal é submissa, que é o capacho do governo, ou então dizem que o ministro da Justiça não manda nada, que a Polícia Federal faz o que quer. Esse equilíbrio, essa construção é muito difícil no sistema democrático. E parece, se a gente vai a fundo nas informações, que foi tudo feito corretamente. Quer dizer, a Polícia Federal fez o seu papel, inclusive, não diria nem com total autonomia, porque ela estava prestando contas à Justiça Federal, que expediu os mandatos, informou o ministro na véspera, a presidente foi informada. Então, tudo funcionou de maneira, eu diria, com um adjetivo que se torna um pouco comum, bastante republicana. Já a segunda questão que ele colocou é interessante, do ministro Adams, com todo respeito, quase chegou ao Supremo Tribunal Federal, à Casa Civil, mas aí ele foi vencido pela maldição do número 2. Quando seu braço direito pisa na bola, é difícil subsistir no cargo. É uma falta de visão que não dá para explicar. Mas isso aconteceu com a Dilma enquanto ministra, quando a Erenice Guerra estava lá. Caiu e ela continuou. Quer dizer, essa receita não vale para todos, né? Não vale, mas está cada vez valendo mais. Eu não apostaria muito na permanência do ministro Adams. O brasileiro ganha uma nova arma na internet para combater a corrupção. No site Corrupteca é possível obter informações sobre o assunto e descobrir quem está desviando o dinheiro público. O primeiro presidente eleito pelo voto direto após o regime militar, Fernando Collor de Mello, renunciou ao cargo durante um processo de impeachment por causa de denúncias de desvio de dinheiro público e teve os direitos políticos cassados pelo Congresso Nacional. O caso que mobilizou o Brasil aconteceu há 20 anos. A senhora lembra qual foi o presidente que teve que enfrentar um processo de impeachment? Não recordo agora, não. O brasileiro esquece de muita coisa.
Mas é bom lembrar que Georgina de Freitas, Juiz Lalau, Anões do Orçamento, Mensalão, escândalo dos sanguessugas e tantos outros casos de corrupção são responsáveis pelo desvio de bilhões de reais dos cofres públicos. Quando você desvia 10 bilhões por ano em corrupção, que é um dos cálculos existentes, não é, do valor que é desviado no Brasil, isso significa não investir em políticas públicas. O cidadão reclama que sente dificuldade para exercer o direito do voto. Falta informação, falta muitas das vezes transparência também, né? São vários fatores que faz com que realmente o cidadão tenha uma conclusão, né? Se está votando na pessoa certa ou não, né? Para ajudar a população na hora do voto e também servir de parâmetro para a criação de políticas públicas, um grupo de pesquisadores da USP montou a Corrupteca, a Biblioteca Digital sobre Corrupção. O site desenvolvido pelo Núcleo de Políticas Públicas da USP está filtrando trabalhos acadêmicos no acervo de 1.600 universidades do mundo e também notícias no banco de dados do jornal O Estado de São Paulo desde 1875. A Corrupteca já conta com 65 mil notícias e 1.500 artigos científicos sobre corrupção. Nós desenvolvemos um filtro baseado em Web 3.0, que é a próxima geração da web. Esse filtro foi feito por uma equipe de pesquisadores, juristas, historiadores, cientistas políticos, com a intervenção dessas pessoas. Então, o filtro que nós desenvolvemos consegue filtrar o que é específico de corrupção desse acervo. Em breve, a Corrupteca deve firmar uma parceria com o Judiciário para o internauta saber também em que pé estão os processos relacionados aos casos de desvio de dinheiro público. O combate à corrupção é fundamental para o amadurecimento da democracia, explica o professor. A corrupção corrói as instituições. A instituição retira a legitimidade. As pessoas passam a não acreditar nem no judiciário, nem no legislativo e muito menos na democracia. Nossa, é sensacional esse site, né? A existência desse espaço para você ir consultar. Eu até fiquei curioso se a tal da Corrupteca vai ter instituição em Brasília ou não. E eu pensei que a frase do ministro, por ardor aqui em Goiânia, muitos casos de corrupção estão ligados a financiamento de campanha e a retribuição. Então poderia ser também doa a quem doar. Doa a quem doar. Agora esse Corrupteca aí faltava mesmo um espaço, um lugar que juntasse todos os casos, todos, né? Porque você viu, eu tinha até esquecido a existência da Georgina, gente. Quando a gente fala, imagina, essa mulher foi... E havia você só... É bom isso para os estudantes, para as novas gerações, para tudo. E também porque a fase de tramitação da justiça é longuíssima. Então, quando começa a vir a conclusão, você já nem lembra mais do que se trata. Exatamente. Isso é muito interessante. Você fala, aquele caso acabou, não acabou, você vai... Deixa que seja assim. E o brasileiro... Não é isso. Veja a seguir, sem aparecer na TV há 19 dias, presidente Hugo Chávez preocupa aliados na Venezuela. E ainda a noite em que a torcida do Corinthians invadiu o aeroporto de Guarulhos.